O casal foi encontrado morto em um triplex no bairro Nobre aqui da capital. A mulher, uma estrangeira, foi morta a tiros e o suspeito, um norte-americano que também foi achado, mas sem vida. O pior, o caso foi descoberto após uma criança do apartamento de baixo ver o sangue escorrendo pela parede. Já imaginou isso? Fico imaginando. Ô Vilches, você sabe a idade dessa criança? É um vizinho. Na verdade, tem 10 anos essa criança. E essa história, quando eu ouvi a primeira vez, eu quis saber um pouco mais das autoridades, os policiais que participaram dessa ação, sobre os detalhes. Afinal de contas, um corpo humano ele carrega ali no máximo 5, 6 litros de sangue. Para poder vazar de um andar para o outro, eu fiquei tentando construir essa ideia. Imagino que você também de casa deve estar tentando imaginar essa cena. Pois bem, aí conversando com policiais que trabalharam nessa cena do crime, eles estavam falando o seguinte... A investigação da polícia mostra que primeiro o homem, o Ian, acabou usando uma pistola 9mm para dar 2 tiros na cabeça da mulher. Não se sabe se ela era uma namorada, se era uma amiga. Por isso que eu estou falando que ela é apenas uma mulher, a que estava ali fazendo companhia para ele naquele momento. Ele deu 2 tiros na cabeça dela, uma sul-africana de 27 anos, e depois acabou usando essa mesma pistola para dar um tiro nele. E os dois eles estavam em cima da cama, e os dois tiveram os corpos assim projetados para o chão a partir dessa queda da cama e caíram praticamente do mesmo lado. A partir desse momento, todo aquele sangue que estava no corpo deles começou a cair num único canto. E a partir de determinado momento, aquele piso vinílico acabou ficando encharcado, absorveu todo esse sangue e acabou gotejando para o apartamento de baixo. Bizarra essa cena, mas foi assim que a polícia acabou descobrindo o que aconteceu. Só depois da chegada da polícia que vizinhos começaram a prestar depoimentos para esclarecer, mas vocês não ouviram os tiros? Porque pelo menos 3 tiros foram disparados. A polícia contabilizou ali, Paulo, que 5 projéteis foram disparados, mas 3 efetivamente na cabeça dessas pessoas. Outros 2 podem ter sido usados em outra situação. E aí os vizinhos falaram, puxa, é verdade, lá pelas 8 horas da noite nós ouvimos os estampidos. Mas como a gente mora aqui no Batel, nessa Avenida Desembargador Mota, onde o trânsito é pesado, a gente não se deu conta. Agora com a presença da polícia ficou claro que de fato às 8 horas da noite efetivamente aconteceram os disparos. E aí tem um outro detalhe. A polícia fala que foi suicídio também pelo fato de câmeras de monitoramento da portaria, dos corredores, terem indicado que, por volta das 4 horas da tarde, apenas o casal entrou nesse apartamento. Mas ninguém entrou, mas ninguém saiu. As câmeras mostram isso. Por isso, essa confirmação da polícia que se trata de um suicídio. Primeiro, o homem assassinou a mulher, depois ele se suicidou. E quem é essa mulher? Essa mulher, de fato, trata-se de uma sul-africana. E esse homem é um curitibano que tem dupla cidadania. Tem também cidadania norte-americana. A mãe dele mora nos Estados Unidos. É uma curitibana que há 40 anos mora nos Estados Unidos. A mãe da mãe, o avô do Ian, é um militar brasileiro. E há muito tempo também mora fora. Então, por alguma razão, ela decidiu continuar lá nos Estados Unidos, mas essa família de posses mantinha alguns bens aqui em Curitiba. E esses bens eram mantidos aqui, administrados por um escritório de advocacia. Advogados desse escritório acabaram informando que essa mãe, ela está para vir aqui para Curitiba para fazer aquela tratativa legal de resgatar esse corpo ou fazer um translado. Essa informação não nos foi passada para saber qual vai ser o procedimento dessa família. Mas o fato é que dentro do apartamento, a polícia encontrou cocaína, aproximadamente 150 gramas. Nós temos uma foto que foi tirada pela Polícia Civil quando lá chegou e acionou a perícia. E essa é uma foto que traz bastante informação, tá? Essa aqui, ó, aqui do meu lado esquerdo, tem uma sacolinha com 2 pedras. Aquilo é cocaína, aproximadamente 150 gramas. Para a polícia, isso poderia ser um indicativo de que isso poderia ser usado, picotado várias vezes, misturado com algum tipo de solvente para ser vendido por aí, o que poderia caracterizar tráfico. Mas a polícia trabalha que esse casal tratava-se de usuários de cocaína. Usavam várias vezes.
esse apartamento é um apartamento alugado via Airbnb por 60 dias, com um contrato de prorrogação por mais 60 dias. E depois, quando a polícia chegou e começou a investigar, ficou sabendo que o síndico desse prédio já tinha tomado atitudes e providências contra o proprietário desse apartamento para parar com essa história de Airbnb, porque estava tendo festa regada a muita sonzeira e barulho, e agora a gente sabe de drogas que estavam incomodando os moradores. Então, para a polícia, tudo indica que não se trata de traficantes de drogas, mas sim usuários de drogas. Só que tem um detalhe, aquela foto de novo, Paulo Gomes, você vê ali que tem uma pistola, a mesma pistola que foi usada para o Ian se matar e matar a mulher que estava com ele. Essas pistolas tinham 2 prolongadores, o que faria com que uma pistola de 16 disparos pudesse fazer até 30 disparos com cada pente, ou seja, mais 60 tiros. E tem também uma imagem ali, aquele redondinho preto, tá perto ali de uma agenda preta, bem redondinho ali. Você fala, o que é isso daí? Esse é aquele prolongador que a gente vê em filmes, que é chamado de caracol. Nesse prolongador redondo ali, chamado de caracol, é possível você colocar até 50 munições ali dentro. Quer dizer, um prolongador ainda maior do que aqueles pentes retos que a gente está acostumado a mostrar aqui na televisão. Esse caracol aí cabe até 50 munições. A arma encontrada pela polícia trata-se de uma arma importada e que não há registro aqui no Brasil, ou seja, ela entrou no Brasil de uma forma irregular. O DHPP, a Divisão de Homicídios, trabalha com a seguinte hipótese: esse crime já está solucionado, ele matou a mulher e depois acabou se matando. Morre por aí? Bom, a partir de agora vai haver uma decisão da própria Polícia Civil aqui de Curitiba para saber se um novo inquérito vai ser aberto em outra delegacia. Para apurar o quê? A origem da droga, a origem dessa arma e principalmente esses prolongadores. Afinal de contas, não é em qualquer lugar que você acha, por exemplo, um prolongador caracol, viu, Paulo? É muito estranha essa história, viu, Vilch? Muito estranha essa história. Nós temos reportagens sobre esse assunto, Vilch, que nós vamos colocar agora no ar para explicar um pouquinho melhor. O crime foi em um apartamento triplex neste prédio da rua Desembargador Mota, no bairro Batel. Uma mulher sul-africana de cerca de 30 anos foi morta com 2 tiros de uma pistola calibre 9mm. O suposto atirador, Ian Alexander Hay, um americano, também de 30 anos, em seguida tirou a própria vida. Ele é um americano que estava aqui, então ele fez esse contrato de locação temporária por 60 dias. Os moradores falam que pelo menos há uns 30 dias ele já estava aqui. E ela, uma mulher sul-africana. Então, ambos não são estrangeiros, né? Segundo a polícia, era por volta de 8 horas da noite de sábado, quando moradores aqui do prédio ouviram disparos. Mas até então não sabiam que o barulho tinha vindo do triplex. Foi no domingo pela manhã que um garoto de 10 anos viu sangue em seu quarto vindo do andar de cima. O síndico do prédio foi chamado e ligou para a polícia. Além de várias seringas e drogas, muitas munições foram encontradas no apartamento, que estaria alugado há 60 dias. A polícia investiga se os dois tinham um relacionamento amoroso e se o caso se trata de um feminicídio. Além disso, apura a origem da arma e das munições e se o americano teria histórico criminal no Brasil e em outros países. A gente vai ver também qual era a relação dele, se tinha alguma relação afetiva ou não. E também, claro, essa questão do armamento, que é uma arma importada, sem numeração. Então, muita munição, eu não sei quantas munições, eu acabei não contando, ali o perito contou, mas tinha bastante munição e muita droga. A gente vai verificar no outro local que ele também tinha alocado como locação temporária, nós vamos ver se tem mais armamento e droga, porque ele recebia muitas encomendas nesse apartamento. Então a gente vai verificar agora o que tem lá dentro. Então, para a gente confirmar essa versão, trata-se de um brasileiro com dupla cidadania, norte-americana e também brasileira. Trata-se de um rapaz aqui de Curitiba, de uma família aqui de Curitiba que hoje mora nos Estados Unidos. Paulo, detalhe dessas seringas, detalhe muito importante. Quando a Polícia Civil subiu até o apartamento e um investigador de polícia abriu a janela e olhou para baixo, ele conseguiu visualizar bem frente ao apartamento, aquela janela do quarto, seringas. Essas seringas que a reportagem acabou mostrando. E aí veio a dedução da polícia de que, durante a festa, durante a farra,
quem estava no apartamento acabava jogando da sacada as seringas que a polícia acredita que eram usadas para drogas injetáveis. E essa é uma informação importante também. Segundo as informações dos policiais que eu conversei agora à tarde, tanto o Ian como essa sul-africana, ele de 30 e ela de 27 anos, tinham sinais nos dois braços de picadas. Um sinal para a polícia de quem usa droga injetável através ali da diluição na água, colocação na seringa e ali a aplicação diretamente na veia no braço. Essa é a dedução da polícia também, que eles eram usuários de drogas injetáveis. E tem um detalhe, quando a polícia entrou no apartamento, ela viu também que tinham dois envelopes, os policiais viram que tinham dois envelopes ali endereçados para o Ian, só que num outro endereço, a aproximadamente 3 quadras ali de onde eles estavam na Desembargador Mota, no Batel. E os policiais foram para lá. Chegando lá, tiveram informações do síndico desse outro apartamento que de fato tratava-se também de um apartamento alugado por pequenas temporadas, um Airbnb, e que tinha sido alugado para o Ian por 60 dias. E que um novo contrato foi feito também para mais 60 dias, renovado, 60 mais 60. Quando a polícia entrou lá, o que a polícia descobriu? Já achou direta várias e várias seringas utilizadas. E tem uma imagem curiosa que um policial acabou descrevendo pra mim, que quando ele chegou no apartamento, ele entrou no quarto, dentro do quarto com aquele sinal, aquele cheiro forte, ele falou, característico de festa regada a muita droga, também droga inalada, eles conseguiram ver ali que tinha uma garrafa PET, daquelas Coca-Cola de plástico de 2 litros, cortada pela metade, e essa metade cheinha dessas seringas usadas, dessas seringas descartáveis que para a polícia foi usado também drogas injetáveis. Então assim, para a polícia, a conclusão que os policiais chegaram, os investigadores chegaram nessa situação, foi a de que esses 2 apartamentos foram alugados pelo Ian, que tem dinheiro, e que eram usados ali apartamentos para fazer festas e festas e festas regadas a muita droga. Apartamentos que eram usados por pequenas temporadas e onde você consegue alugar ali pelo Airbnb e aí você acaba alugando para fazer festa regada a muita droga. Essa é a conclusão inicial da polícia. Tanto é que o DHPP decidiu que não vai continuar essa investigação. Deu esse caso como encerrado. Pode ser que uma nova investigação seja aberta para apurar aí sim a origem da cocaína, a origem dessa pistola e a origem também desses prolongadores de armamento que não é muito comum a gente encontrar por aqui, Paulo. Obrigado, Vilches. Vem